será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando? Foi a profissão que optou por mim. Não fui eu que optei pela profissão de jornalista. Tem personagens ou matérias que você vai fazer que realmente te motivam a continuar na profissão? Eu comecei no jornalismo como fotógrafo de revistas, né? Ainda pré-adolescente, né? Com 15 anos de idade. E depois fui me apaixonando pela parte audiovisual, o que me levou até a produção de documentários. Para quem acha que jornalismo é só aparecer na TV, como eu achava, eu me enganei bastante depois que eu comecei a faculdade. A grande diferença que eu vejo hoje é justamente na formação e no respeito à profissão do jornalista. Está no dia a dia das meretrizes. O que me fez entrar no jornalismo mesmo, assim, era, acho que pensar no espírito revolucionário que eles tinham. Época de ditadura, censura, eles tinham que burlar a regra. Eu penso até nos artistas da época mesmo, tipo Chico Buarque, que tinha que fazer música com mensagem subliminar. Pra mim, jornalismo era aquilo. Eu queria ter nascido naquela época, apesar do sofrimento que aparenta ter sido. O jornal impresso, eu penso que tinha um peso muito maior do que tem hoje, em razão da possibilidade mesmo da verificação e no caso de que na internet hoje em dia todo mundo de alguma forma tem a possibilidade de ser jornalista, entre aspas, né? Mas enquanto a pessoa que é formada ou a pessoa que faz essa produção dentro de um veículo jornalístico presta contas para a sociedade, né? Enquanto jornalista, eu discuto isso com meus alunos de história, que enquanto jornalista responde, digamos, para os seus mesmo para os seus pares, quanto para os seus leitores, presta contas. A pessoa que simplesmente cria um blog e resolve ser jornalista não presta contas a ninguém. Desde o começo dos anos 2000, isso é antes de eu entrar na faculdade, a gente já tinha um momento em que as pessoas conseguiam produzir conteúdo sem necessariamente ser jornalistas. E aí o maior desafio que a gente tem na internet, a partir desse momento em que as pessoas começam a produzir conteúdos não sendo necessariamente jornalistas, e isso fica visível ao ponto de nas redes sociais todo mundo produzir conteúdo o tempo todo e compartilhar conteúdo, é que a nossa profissão acaba sendo desvalorizada. Tanto que, coincidência ou não, a gente perdeu o diploma aí há alguns anos em função disso, né? 2009 caiu o diploma e a gente está lutando aí para reabilitar. Por quê? Porque o jornalismo precisa se reencontrar, né? Para mim, o jornalismo tem o poder de mudar a opinião das pessoas. A precisão do jornalismo ficou muito mais forte e os riscos de errar, eles ficaram muito maiores, porque tem muito mais gente olhando agora, porque tem muito mais gente lendo. O formato do jornal impresso nos obriga a forçar uma visão de mundo diferente, enquanto que o Google é como se fosse um fast food da informação, te direciona para um único conhecimento, que geralmente é aquele que tu tem interesse. Então eu creio que antigamente, né, no jornalismo, pelo menos os profissionais eram mais forçados a ter contato com várias visões de mundo. Tanto os profissionais quanto os leitores, eu pensaria. Há 20 anos atrás, quando a internet não estava tão popularizada, o sistema de pesquisa era em livro. Então, para aprender uma determinada história, para fazer uma matéria sobre Lincoln, você tinha que ler um livro, uma biografia sobre o Lincoln. Você tinha que conversar com historiadores sobre o Lincoln. Você não conseguiria fazer uma matéria sobre isso. A pessoa que simplesmente se coloca hoje nas redes sociais para virar jornalista não tem essa formação, digamos, que típica de quem vem de antigamente, digamos assim. Estudei numa época em que basicamente estava nascendo o YouTube. 2005 é o momento que nasce o YouTube, é o momento que explode as primeiras redes sociais ali, e elas são sepultadas aí por volta de 2007 e 2008, né? O Twitter é de 2008, se populariza em 2008, o Facebook também em 2008, 2009, e ele explode verdadeiramente depois. Hoje, a comodidade dos meios de comunicação permite que a gente se comunique à distância com mais agilidade, com mais facilidade. Pré-internet, a relação que a gente tinha era completamente diferente. Então, a gente produzia conteúdos, mas o trabalho de jornalista era um trabalho de investigação muito maior, porque aí, agora a gente investiga, mas investigar é pesquisar no Google, encontrar fontes de maneira mais rápida, a gente consegue achar... É uma mão na roda, né? Você consegue achar o nome de um especialista de qualquer coisa só jogando no currículo Lattes se o cara tem uma especialidade ou não. Como dizia lá Ciro Marcondes Filho, né?
que, por um lado, os jornalistas acabam se acomodando muitas vezes, recebendo formações que vêm da assessoria de imprensa, também pela dinâmica da profissão, né? Muitas vezes, quantidade de pautas que tem que se cumprir, é muito mais fácil pegar um material pronto do que realmente cavocar, ter tempo para cavocar. Não é só uma questão de ser mais fácil, mas é uma questão de ter mais condições para isso, né? Então, creio que sim, que muitas vezes o que a gente tem visto, tanto nos jornais quanto nos outros suportes, é a perda, pelo menos parcial, do faro do jornalista como alguém que vai lá descobrir algo que ainda não tinha vindo à tona, né? Que é, na verdade, a própria fundação do jornalismo, quando é associado com o próprio iluminismo, tem a ver com trazer às luzes aquilo que se escondia. Roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu